Olá, seja bem-vindo ao canal Studybox. Eu sou Priscila, professora de inglês aqui na Studybox. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos alunos têm dúvida: o uso do ING. Sabe que eu descobri 8 maneiras diferentes de usar o ING? E você achava que era só ando, endo, indo, o gerúndio em português, né? Não é só isso não. Tem 8 maneiras diferentes e eu vou falar tudo aqui nesse vídeo. Vai ser um aulão sobre ING. Se você tinha dúvida, assiste até o final que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e você nunca mais vai ter dificuldades em usar o ING. E tem mais, eu vou deixar na descrição do vídeo exercícios complementares para você fazer após assistir a essa aula. Vou falar uma dica, um segredinho, gente. A aprendizagem passiva, que é só vocês ficarem ouvindo a minha explicação e não fazerem nada depois, ela tem uma absorção muito pequena pelo nosso cérebro e a capacidade da gente lembrar das informações também é muito pequena. Então vamos transformar num aprendizado ativo. Pega esses exercícios, anotem, revenham a aula, façam observações, porque assim o seu cérebro grava muito mais esse conteúdo. E quando você precisar lembrar dessas informações, o cérebro te dá a resposta muito mais rápido. Essa é uma dica de ouro aí com os seus estudos para alavancar o seu inglês. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre a Studybox. Se você é novo aqui no canal, se você não sabe o que é a Studybox, a Studybox é uma escola de inglês e espanhol. A gente tem a unidade presencial no interior de São Paulo, mas a gente está expandindo as nossas aulas online. Atualmente, nós temos alunos de Goiânia, de São Paulo, de Ribeirão, Rio Preto, toda a região aqui onde a gente se encontra. E também a gente está abrindo turmas de várias outras cidades e aulas individuais, aulas em grupos. Então, se você tem vontade de aprender inglês, se você quer conhecer sobre o nosso trabalho, vou deixar também na descrição o WhatsApp aqui da escola, você pode entrar em contato. Tem o site também da escola, vai ficar tudo aqui na descrição para vocês saberem um pouquinho mais a respeito. Das 8 maneiras que eu comentei que temos o uso do ING em inglês, a primeira que eu vou falar aqui na aula é o uso de gerúndio. Então, quando realmente o ING se refere ao que a gente usa em português, o nosso ando, endo e o indo. Para dominar essa estrutura, você precisa entender o verbo ser e estar, né? O verbo to be, que eu não vou aprofundar aqui nessa aula, mas eu vou colocar alguns exemplos. Então, para eu colocar o ING no presente contínuo, que é o present continuous, nós temos que colocar sujeito, verbo to be e o verbo que você quer se referir no ING. Então, he's working, she is studying, you are listening to me. O interessante desse uso do continuous é que nós temos o present continuous, past continuous. Então, o verbo to be pode estar no presente, no passado, também no futuro, mas não vou me aprofundar nisso agora. Vamos só dar os exemplos de passado. Eu dei o exemplo anteriormente no presente, agora eu vou falar uns exemplos no passado. I was driving. Então, olha só, coloquei o verbo ser ou estar no passado. I was driving. You were studying. Tá bom? Então, esse é o uso mais comum e que as pessoas aprendem primeiro do ING na sua forma do gerúndio, que é o que temos em português, ando, endo e indo. O segundo uso do ING, muito comum em inglês, que eu vou falar agora, é para verbos usados depois de preposição. Em português, quando nós colocamos um verbo depois de uma preposição, nós colocamos ele no infinitivo, terminados em ar, er. Então, um exemplo: ela se lembrou de trabalhar. Ela se lembrou de me ajudar. Então, esse de é uma preposição, o verbo que vem depois a gente coloca no infinitivo em português. Isso é comum. Mas um padrão da língua inglesa, após preposições, os verbos são colocados no ING. Vou colocar exemplos aqui para você entender melhor. I think about traveling next vacation. Olhem só, I think, ele tem o uso como concordância, né, da preposição about. Então, I think about, diferente de português que a gente fala eu penso em inglês seria eu penso sobre. Mas não vamos entrar nessa questão de qual preposição o verbo usa. Só lembre que é uma preposição. O verbo viajar, que eu coloquei depois, né? Eu penso em viajar nas próximas férias. O verbo viajar em inglês obrigatoriamente tem que estar no ING por causa do uso da preposição about. Mais um exemplo de verbos depois de preposição. Ela sonha em trabalhar numa empresa grande. She dreams of
working in a big company. She dreams of working in a big company. Então esse trabalhar que vem depois do verbo sonhar e tem uma preposição of, obrigatoriamente a gente tem que usar o verbo no ing. Não traduzindo em português. Português fica no infinitivo, como eu expliquei. Are, ear. Mas em inglês ele vai estar lá no ing. Não preciso traduzir, olha, ela sonha em trabalhando. Não preciso, tá? O português a gente faz a adaptação adequada para a maneira que a gente fala aqui na hora de traduzir. A terceira maneira de usos de ing. Existem alguns verbos em inglês que obrigatoriamente necessitam que os verbos que vêm depois sejam escritos no ing. Eu vou colocar os mais comuns e você não precisa se preocupar em decorar listas de verbos que usam isso, porque no dia a dia nós usamos sempre os mesmos e eles aparecem com mais frequência, tá? Existem vários, com certeza, mas nem todos são usados com muita frequência. Eu vou colocar aqui os principais. O muito comum é o enjoy. Sempre que eu uso o verbo enjoy, que é curtir, apreciar, gostar, o verbo que vem escrito após o verbo enjoy está sempre no ing. Isso é uma regra do inglês, não me pergunte por quê. Quando a gente aprende essas regrinhas gramaticais, na minha opinião, melhor a gente não fazer muitos porquês, porque depois a gente não encontra as respostas e fica um pouco frustrado. É só entender e colocar em prática, tá? Então, vou dar um exemplo com enjoy. I enjoy talking to you. I enjoy teaching English. Todos os verbos, então, que eu coloco depois, eu gosto de falar com você, eu gosto de ensinar inglês, esses verbos vieram com o ing. I enjoy talking to you. I enjoy teaching English. Por causa do enjoy. Ele é um verbo que exige isso. Sempre os verbos após enjoy são usados no ing. Um outro exemplo é o verbo miss. Miss de sentir falta, sentir saudade. Então, por exemplo, eu sinto falta de morar em minha cidade natal. Então, I miss living in my hometown. Sempre depois do verbo miss, também a gente coloca o ing. Vamos para outro exemplo? O verbo avoid, que significa evitar. I avoid eating after 8 p.m. Eu evito comer depois das 8 da noite. Então, depois do verbo avoid, nós também usamos o ing. O verbo keep, também sempre após ele a gente usa um outro verbo no ing. Por exemplo, keep doing. You're doing a great job, keep doing it. Você está fazendo um ótimo trabalho, continue fazendo isso. Então, keep, continuar. Quando a gente usa o continuar, a gente vai usar o próximo verbo no ing. O verbo risk, de arriscar, também exige que o próximo verbo esteja sempre no ing. Um exemplo, eu não quero arriscar perder o meu trabalho. I don't want to risk losing my job. I don't want to risk losing my job. Então aí vai mais um exemplo. Tem uma expressão que é com o verbo mind, no sentido de se importar. Normalmente ele vem na negativa. I don't mind, eu não me importo. Também depois dessa expressão a gente usa sempre um outro verbo no ing. Então, por exemplo, eu não me importo em acordar cedo. I don't mind waking up early. Então, esses são os verbos mais comuns de que exigem o ing após eles. Agora eu quero falar um pouquinho dos verbos que você pode colocar o ing ou o infinitivo após. São os verbos que normalmente expressam sentimentos. Gostar, odiar, amar. E você pode usar o ing ou o infinitivo sem mudar o sentido. Então, se eu falo I like to dance ou I like dancing, eu não mudo o sentido da frase. Eu gosto de dançar. I like to dance, I like dancing. Ou, por exemplo, eu odeio acordar cedo. Eu posso falar I hate waking up early ou I hate to wake up early. Tanto faz, não muda o significado nesses exemplos. A quinta maneira de usarmos o ing é com verbos que você pode colocar o verbo que vem depois no ing ou no infinitivo, mas com uma diferença de significado. Então eu comentei sobre, por exemplo, o verbo enjoy. Você não pode usar infinitivo, só o verbo no ing. Aí tem os casos dos verbos de sentimentos, hate, love, like, que você pode usar no infinitivo ou no gerúndio sem mudar o significado. Agora, no exemplo que eu vou dar, esses verbos eles mudam o sentido dependendo do que você colocar depois. Então, se você usar o infinitivo, vai querer dizer uma coisa. Se você usar o ing, outra coisa. Eu vou começar com o verbo stop,
para você entender um pouquinho como que funciona essa alteração de significado. Se eu falo I stopped to drink water, eu parei para beber água. Eu coloquei um infinitivo ali, I stopped to drink water. Então eu parei o que eu estou fazendo para fazer outra coisa. Aí a gente usa o infinitivo. Se eu coloco o ing depois do stop, significa que eu parei de fazer aquela ação. Parei por um tempo determinado, eu parei definitivamente. Então vamos imaginar que eu parei de beber refrigerante. I stopped drinking Coke. I stopped drinking cola. É uma ação que eu não faço mais. Então, se eu uso o infinitivo, eu parei para fazer outra coisa. Se eu uso o ing, eu parei de fazer aquela coisa. Um outro exemplo é com o verbo tentar, o verbo to try. Se eu falo try to, eu estou me referindo a um esforço que eu preciso fazer para tentar alguma coisa. Então, olha, a porta não abre. Você pode tentar abri-la para mim, por favor? Então eu peço como infinitivo. Try to open the door for me, please. Exige um esforço ali para abrir a porta, né? Então eu uso o infinitivo. Se eu falasse com o ing, já mudaria o sentido, porque eu estaria me referindo a uma solução para algum problema. Então, o mesmo exemplo da porta. Imagine que esteja calor aqui e chega alguém e fala, Priscila, tente abrir a porta para ver se melhora o calor. Então, a solução para um problema. Nesse caso, eu usaria no ing. Try opening the door. Os verbos remember e forget também mudam o sentido se usar o ing ou o infinitivo após eles. Vou falar dos dois iguais porque eles têm a mesma alteração de sentido. Sempre que eu usar o remember to, quer dizer que eu lembro de algo que eu ainda não fiz, algo que eu ainda preciso fazer. Normalmente eu falo numa rotina, né? Eu sempre me lembro de trancar a porta de casa. I always remember to lock the door of my house. Então eu me lembro de fazer algo. Se eu usar no ing, é de algo que eu já fiz. Então eu me lembro que fechei a porta antes de sair da minha casa. I remember locking the door before leaving my house. Curioso, né? Before leaving my house. Leaving está no ing porque o before é uma preposição. O forget é a mesma coisa. Eu sempre esqueço de fazer minha tarefa. I always forget to do my homework. Algo que você se esquece de fazer. Agora, se você fez alguma coisa e você não se lembra, fala, sério, eu coloquei a chave ali em cima da sua mesa, mas eu não lembro. Aí você pode falar, I forgot putting the keys on your table. Então eu não me lembro, né? Eu me esqueci que coloquei as chaves na sua mesa. Esses verbos, então, o stop, try, forget, remember, se você usar o infinitivo ou o ing após eles mudam o que você quer dizer, eles mudam o sentido do que você quer dizer. A sexta maneira de usarmos o ing é quando nós transformamos um verbo em sujeito de oração. Isso é possível em inglês, a gente pegar um verbo e transformá-lo em sujeito. E aí, quando a gente transforma esse verbo em sujeito, ele é colocado no ing. Então, por exemplo, trabalhar é um hobby para mim. Então, eu não vou usar esse trabalhar como infinitivo, como to work, porque senão ficaria para trabalhar, né? Aí eu teria que ter outra colocação. Para trabalhar, você precisa de tal coisa e tal coisa. Aí ficaria to work, you need, blá blá blá. Mas no caso que eu quero transformar esse verbo em sujeito, porque o verbo dessa frase é o verbo ser, né? Trabalhar é um hobby para mim. Eu fazendo essa alteração de posição, eu coloco o verbo no ing para ele virar o sujeito da frase. Working is a hobby for me. E por que não pode ser só work? Work is a hobby for me. Porque work, se eu usar sem to, sem o ing, ele é uma ordem. Então a gente tem que fazer essa separação. Pegar um verbo sem to, sem ing, é para a gente dar ordem. Open the door, close the window, drink water. Eu estou dando ordem, não uso nem to e nem ing. Se eu usar o to na frente do verbo, ele vai ficar com a tradução para. Então, para fazer tal coisa, você precisa. Para trabalhar aqui, você precisa de tempo. Para trabalhar aqui, você precisa saber de informática. Então, to work here, you need to understand about computers. Entendeu por que não pode ser to? Então, a gente coloca o ing para mostrar na frase que aquilo não é um verbo, ele sim é um sujeito daquela oração. Um outro exemplo. Fumar é proibido aqui. Ou smoking is not allowed here. Ah, Priscila, mas então eu só posso usar com o verbo to be? Não, você pode usar com outros verbos, né?
Por exemplo, fumar pode causar câncer. Smoking can cause cancer. Eu usei o pode causar como verbo e não só o verbo ser e estar. A mesma coisa acontece quando a gente coloca o ing em um verbo para transformá-lo num adjetivo. E essa é a 7ª maneira de usarmos o ing, transformando verbos em adjetivos. Um exemplo, smoking area, área para fumante. Então eu dei um adjetivo para aquela área e aí eu coloco o ing no verbo. Mais exemplos, drinking water, quer dizer que é uma água que se pode beber. Eu dei um adjetivo para aquela água. A gente traduz como água potável, uma água que se pode beber, uma água bebível, drinking water. Mais um exemplo, sleeping bag, saco de dormir. Então eu dou o motivo daquele saco, do bag, é para dormir. Eu pego o verbo e transformo num adjetivo. E a 8ª e última maneira de usarmos o ing é quando pegamos um verbo, colocamos o ing para transformá-los em um substantivo. Exemplos. I need to improve my earnings. Neste caso, o verbo to earn é ganhar dinheiro, fazer dinheiro. E se eu preciso melhorar os meus ganhos, eu coloco o ing nesse verbo para transformá-lo num substantivo. I need to improve my earnings. Fishing é um verbo, to fish, pescar, mas colocado no ing ele significa pesca. Um exemplo, no vessel may begin fishing. Nenhum navio pode iniciar a pesca. Então veja, coloquei de verbo, só por eu ter acrescentado o ing, ele virou um substantivo. Então essas são as 8 maneiras de usarmos o ing em inglês. Espero que você tenha entendido como que é aplicado esse uso. Faça os exercícios que eu vou deixar aqui na descrição. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ter um prazer em responder. Também quero pedir para que, se esse vídeo te ajudou, curte, comente, se inscreva no canal Studybox, que toda semana eu estou colocando vídeo novo aqui com assuntos que causam mais confusão na cabecinha dos alunos. E o meu intuito é realmente ajudar não só os alunos aqui da Studybox, mas todas as pessoas que buscam estudar sozinha e que querem melhorar o nível de inglês. Se você procura por dicas mais rápidas, também tem nosso perfil do Instagram, que eu posto todos os dias dicas de inglês, o que você não deve fazer para pronunciar, o que você deve fazer. Tem interações nos stories, eu vou deixar o nosso perfil do Instagram também aqui na descrição. Vale a pena seguir e acompanhar as dicas que a gente posta todos os dias lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!